Vamos orar? Agradecer a Deus, né? Essa oportunidade de estar aprendendo mais uma vez. É uma honra poder aprender a palavra de Deus, né, pastor? Pastor Vilmar. Senhor meu Deus, te agradeço, Pai, pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui aprendendo mais uma vez. Pai, fale conosco através do estudo dessa tarde. Tome cada um em tuas mãos, nos capacite para a tua obra, para que sejamos bênção em tudo que formos fazer. Pai, quebre todo orgulho, tudo aquilo que há em nós que não te agrade, Senhor. E que teu nome seja glorificado em tudo, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abra nosso entendimento, né? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder, algumas traduções está a virtude, né? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui uma declaração do Senhor Jesus, onde ele fala que eles iriam receber o poder. Eles já haviam recebido a pessoa do Espírito Santo, quando Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo. E naquele momento Jesus prometeu o poder. O que significa isso? Nós recebemos o poder, recebemos a pessoa, recebemos a palavra. E ainda que tenhamos todas essas três coisas, também é importante que tenhamos o poder do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, por mais que tenhamos uma boa oratória, uma boa homilética, ou uma boa organização de sermão, nós temos que ter primeiramente a consciência de que quem opera nos corações é o Espírito de Deus. Então de nada adianta nós fazermos por intelecto, pelo intelecto. O intelecto é importante, sim, temos que nos aprimorar todos os dias. Mas todos os nossos aprimoramentos são necessários para nos desenvolvermos. Os nossos aprimoramentos não desenvolvem o Espírito Santo, porque ele já é pronto, ele já é perfeito, ele já sabe fazer o que ele precisa de fazer. Então não é a pregação eloquente que vai fazer o Espírito Santo trabalhar melhor. O que ela faz é servir como caminho para que o Espírito Santo opere aquilo que ele já tem o poder para operar. Então, é o mesmo que acontece quando uma pessoa aceita a mensagem ou não aceita a mensagem. Ela tem o poder de aceitar ou não. Do mesmo jeito, quando eu me preparo, me torno um vaso sem rachadura, como nós dissemos aqui na última aula, o Espírito Santo fica muito mais à vontade para me usar. Já viu que ferramenta não trabalha bem cega? Não. De igual modo, a palavra de Deus que é comparada a uma espada. Está lá em Hebreus 4:12, né? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então, nós entendemos ali a espada do espírito, que é a palavra de Deus é comparada com a espada do espírito. Deste modo, a palavra, ela também pode ser afiada. Pelo que Paulo em suas cartas vai sempre dizer que temos que estar nos preparando. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de quem se vergonhar, que maneje bem a palavra, manuseio da palavra da verdade, da palavra que você tem que pregar. Então isso é importante. Por isso existe a homilética. A homilética são informações que todo pregador, ou os melhores pregadores, têm em comum. Aí você pega desde o Antigo Testamento, você vai pegar como Elias pregava, como Moisés pregava, como ele se projetava para falar com o povo. Jesus, como ele fazia. O texto vai mencionar que por algumas vezes Jesus, ele entrava para dentro do mar, se afastava um pouquinho para dentro do mar, e quando ele se afastava para dentro do mar,
as pessoas ficavam às milhares, né, escutando ele. Por que ele fazia isso? Primeiro, porque ele criou o primeiro modelo de púlpito, né? Isso é muito bonito isso. Ele criou o primeiro altar, Jesus criou. E segundo que aproveitar o vento do mar para que o som da sua voz fosse às pessoas era algo inteligentíssimo, principalmente para aquela época, onde muitas pessoas não tinham instrução. Então Jesus aqui mostra que ele não só era um bom orador, ele também era bom estrategista. Ele diz, tem muita gente querendo me escutar, tem muita gente querendo me escutar, querem ouvir o que eu... Então, se o vento estivesse contrário, eles não iriam ouvir. Isso é verdade. Então ali era muito comum essas práticas, eram observadas por Jesus. E Moisés, por exemplo, ele subia a um alto monte, começava a falar, e ele escolhia a posição de falar. Então, geralmente, quando se vai a um lugar, observe o lugar onde você vai falar. Primeira coisa, tanto do orador como daquele que pratica a homilética. O que ele vai fazer? Se eu vou me assentar no assento de honra, geralmente eu não chego já sem cumprimentar quem está aqui no banco e não é me assentar no assento de honra, né? Porque isso daí vai ser... O que Jesus disse? Primeiro você assenta lá no último assento lá, fica quietinho. Porque o dono da festa ou da igreja, ele vai virar para você e falar assim, pastor fulano de tal, vem aqui para frente, se assenta aqui conosco, olha a honra. Agora se você senta lá na frente e de repente se assenta no trono do pastor, como tem algumas igrejas aí, vai falar com você, não rapaz, chega para lá que aqui vai sentar o fulano, ó velho, tu vai ver o cara te tirando e fala assim, nossa, que papelão, hein? Entende? Então as honrarias, se você já tem a honra de ser um presbítero, um pastor, você pode fazer o comportamento, esse tipo de comportamento. E isso é a homilética, a juntar estes comportamentos que os pregadores têm, que Jesus ensinou, como Jesus se comportou. Por exemplo, Jesus foi em Gadara e quando não queriam ele lá, porque não queriam ele mais lá, porque ele havia expulsado o demônio do rapaz, falaram com ele insistentemente para que ele se retirasse da cidade. Aí Jesus, olha a homilética, comportamento de pregador. Não querem me ouvir? Não vou pregar. É óbvio. Um orador, um homileta, só prega para quem quer ouvir. Se você chega em uma igreja, você percebe que o público está hostil e você vai prolongar o seu sermão uma hora e meia, para um público que já mostrou que não está prestando atenção, que não está nem aí para o que você está falando, reduza para 20 minutos, 25 minutos, conclua a mensagem com maestria, com a qualidade que você tem que entregar e faça o que Jesus fez. Vá a um outro lugar. Jesus não queria ele em Gadara, então ele foi pregar em outro lugar. Pegou o barco e saiu. Então deu o horário ali de você entregar. Não estou dizendo para você entregar depois, antes do horário, não. Você vai respeitar o horário. Entrega lá. Mas não fica ali prolongando ainda, não. Enchendo linguiça, como dizem, né? Enchendo ali. Fica lá enchendo linguiça. Eu fiz muito isso, já fiz muito isso. É um erro que a gente comete, né? Quando eu percebi que tá, as pessoas não estavam dando muita Interessado. atenção, eu não estava interessado, eu parava a pregação. Eu parava a pregação, as pessoas muitas das vezes esperavam eu começar a pregar, poder conversar durante a minha pregação, eu parava, de uma hora para outra eu parava, eu ficava... O silêncio para deixar aparecer conversa, né? Porque aí eu fazia isso sempre. Uma coisa que usa muito aquele programa do Chaves, né? Todo mundo para e o Chaves continua. Né? Pois é, eu fazia muito aquilo, na pregação, parava, aí a pessoa continuava, você pegava a pessoa falando. Toda vez que eu começava, a pessoa começava, eu peguei e parei. Falei assim, não, vou parar então, porque a pregação não está entendendo. Então vejam, ok? E o que eu estou falando para vocês? É um princípio que é análise do público. A gente tem que ter o entendimento se o público está recebendo a mensagem. Porque às vezes também o problema pode estar na gente também. Às vezes você está pregando uma mensagem ruim. Entendeu? Você está pregando uma mensagem, tá bom. E você está lá insistindo, enchendo. Aí você fala assim, meu Deus. O Espírito Santo está lá, rapaz. Não é aqui que eu quero falar, rapaz. Você está vendo que não é aqui que eu quero falar? Isso você está teimando. Por isso que a pessoa que tem comportamento de pregador maduro, ele vai entender a voz do Espírito dizendo para ele que não é por esse caminho. Talvez você está falando uma coisa que está machucando alguém,
ou está falando mal da igreja, ou está falando mal. Uma vez eu chamei um pregador, ele disse, aquilo ali não pode ter na minha igreja, isso daqui não pode ter na minha igreja, aquilo ali não pode. Rapaz, acabou o culto, o pessoal, qual foi o comportamento do pessoal? Onde que você arrumou essa peça rara, para não falar outra coisa, né? Aí eu olhei e falei assim, esse rapaz é amigo meu aí, evangeliza comigo, muito bom evangelista, é sinal, ganha pessoas para Jesus. A gente foi umas visitas e chamei para vir cá, por ter esse coração aberto de visitar, de acolher, mas não tem a percepção de um culto, de uma igreja, com um público de uma igreja, o que fala lá. Aí, quando ele começou a falar isso, que igreja tem isso, que lá na minha igreja eu fiz isso. Aí a pessoa não tiveram vontade de escutá-lo, porque não despertou nenhum interesse em ouvir uma pessoa que criticava a igreja que ele estava pregando e a própria igreja dele. Faz de maldade? Não, não faz de maldade. A pessoa faz isso porque não tem a instrução do quanto isso é destrutivo, do quanto isso pode destruir uma alma. A pessoa pode, já vi pessoas jurarem nunca mais pisar dentro da igreja por causa de falas de pastores. Não pode. De fala das pessoas. Sempre fala. Não pode ficar chateando as pessoas. Não. Elas estão muito machucadas. Você olha no olho delas, só subir ali. Bom, é assim, mostra a ferida, mas ofereça o remédio. Isso, oferece o remédio à pessoa. Mostre a ferida. Não tem problema nenhum você mostrar a ferida. Mas se não for mostrar o remédio, deixa a ferida lá, meu querido. Não mexe. Deixa ela lá. Não mexe, não. A pessoa está muito machucada. Essa frase veio agora. Eu vou anotar esse negócio lá. Eita glória! Talvez você fique aí mostrando a ferida e não mostra o remédio. Mostra a ferida, mas dá também o remédio. Mostra a ferida, mas dá também. Eita Jesus! Deus é forte. Aí vai... O negócio é bom. Então, gente, o que acontece? Sermões, tipos de sermões principais. Vamos trabalhar em cima do texto que lemos, tá? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, se vieis testemunho de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é o sermão textual? Sermão textual. O sermão textual, Atos 1:8, desse que eu falei. O sermão textual, ele encontra elementos descritos e escritos pelo próprio texto. Ou seja, o próprio texto me dá o sermão que eu preciso pregar. Vou dar um exemplo aqui. Vou começar pelo primeiro tipo de sermão textual. Ele se divide em 3, né? Textual puro, por inferência, que inferência é interpretação, tá? E analítico. Vou explicar o que é isso aqui, tá? Quer falar alguma coisa, Bíblia? Textual puro. Essa palavra de cima é pura? É puro, puro. Puro? Puxei o perninho. Puro. O sermão textual puro é o que nós vamos fazer aqui, agora. Inferencial. Inferência. E analítico. A inferência. Inferência e analítico. O sermão textual puro significa, ele é trabalhado, como o nome já diz, ele é trabalhado no texto puro. Eu não trago interpretações que o texto não diz. A inferência, elas são interpretações que estão no texto, mas que o texto não diz diretamente, ele vai dizer de uma forma indireta. Mas recebereis poder. É puro. O poder vai vir. É inferência. É verdade. Entendeu? Porque assim, é o substantivo, sei lá, essa questão. É como se fosse aquele tal do sujeito oculto da frase, né? Sujeito oculto da frase. Tá oculto. Mas ele está lá. Mas ele está lá, porque a interpretação do texto me leva, indubitavelmente, ao que o texto diz, a intenção do texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, puro.
Ao descer sobre Ao descer sobre vós é puro, porque é o que está no texto. Ao descer sobre vós é puro. É exatamente o que está no texto, sem tirar vírgula, sem pôr, sem mexer em nada. Puro. Puro é explicação de texto puro. Puro, sem nada. Inferencial é aquilo Inferência. Que está escondido. É o que está escondido no texto, que o texto afirma. Da selo que tem. Afirma. tá. O analista é aquele que Isso. Aí você dizer assim, ao descer sobre vós, puro, descerá. Inferência. Descerá. Entendeu? Descer sobre vós. O Espírito Santo vai descer. Inferência. ele não desceu ainda não. Ele tá Você pode aguardar que ele vai descer. Inferência. Mas aí já é interpretativo, é da aplicação, mas é inferência. Entendeu? Aí você vai, ao descer, sobre vós. Não somos, a inferência, tá? Não somos nós que subimos, é ele que desce. Inferência. Inferência. Entendeu? Não está no texto, mas é ele que desce. Mas é ele que desce, o texto está dizendo que Entendi. descerá sobre vós. Aí vai lá. Parando no texto. Achando engraçado a mente da Bíblia assim. Ela vai, né? Aí o olho dela pesca lá pra cima, dando sonhadinha pra cima. Tá lá. Recebereis poder ao descer sobre vós. Sobre vós. É ele sobre vós e não eu sobre ele. O Espírito Santo. Inferência. Pura é o Espírito Santo. Inferência. Não existem os Espíritos Santos. Inferência. O texto diz o, então é o. Único Espírito Santo. Inferência. Entendeu? O Espírito Santo. A gente estuda isso mais aprofundo em casa. A É. gente vai estudando, até aprender. O Espírito Santo. Aqui é baixo, é graça, estuda. E ser-me-eis testemunhas. Pode ser uma inferência assim: Jesus não precisa se tornar mais nada, que ele já é completo. Ô glória! Quem tem que se tornar algo é você. A inferência. Ser-me-eis testemunhas. Só pode se tornar aquele que não é. Inferência. Agora, aí tem. Olha lá, nós vamos para o analítico. Daqui a pouco eu vou explicar ele sozinho, que ele é mais diferente, mais complicadinho. Aí tá lá. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Agora entra a inferência. Não só em Jerusalém. Inferência. Tanto em Jerusalém, não só em Jerusalém. O texto está dizendo que não é só em Jerusalém. Mas com essas palavras. O texto está falando aí? Tanto em Jerusalém. Quer dizer que não é só em Jerusalém. Então é uma inferência, é uma interpretação com base no que o texto diz. Mas a inferência não é o autor colocar no texto o que ele acha. É o autor dizer o que o texto diz. Isso é inferência. Porque se eu falo o que o texto não diz, eu corro no risco de dizer, de fazer das palavras de Deus aquilo que Deus não mandou falar. Isso é sério, né? Existe a exegese, que a gente viu na aula passada, né? Exegese. Vai ser bastante. Hã? Isso aí é a base. Mas... Essa é uma base. Exegese. Exegese. Certo? Exegese, que é retirar do texto, arrancar, tá? Tirar do texto o que o texto diz. Isso é exegese. Agora existe um termo chamado exegese. Exegese é introduzir. Texto. Vamos estar no texto. Introduzir no texto o que o texto não diz. Aí entra aquele texto que a gente falou, né? Mata seus Ias, irmão. Fala, chamou o irmão de endemoniado e não está vendo, né? Não é isso? Ou então vai vir e fala assim: Deus vai. Que é outro.
Esse eu não vou falar, não. Deus vai te matar e te ressuscitar. Não, esse aí até que tá, né? ele é pesado, mas ele tá. Tá, não tá? Esse aí até que tá, esse aí não. Dizer que a velha criatura hoje, eu não sei se ela vai morrer mesmo, né? Porque tem uns que é duro, não quer de jeito nenhum. Eu não sei se vai, mas esse aí tá na Bíblia, não tem como não sair, não. E sem contar que esse louvor fala a letra toda, né? Havia entre os fariseus, os mestres dos judeus, Nicodemos lá. Mas Deus diz isso mesmo, por inferência, irmão. Mas diz que Jesus disse que tem que morrer e nascer de novo, da água e do Espírito. Não é física, tá, gente? É espiritualmente. A morte espiritual para uma nova vida, e que existe essa morte espiritual também. Você está achando que é só o lago de fogo lá? Tem a morte espiritual, onde você estava lá no morto por seu delitos e pecados, e Deus olha para o seu espírito e fala assim: meu filho, deixa eu acabar isso aqui tudo, sua alma, acabar isso tudo, matar. Pum. Agora deixa eu ressuscitar. Vamos para uma nova vida. Eu estava morto, aí depois que eu já estava morto, aí você vai contar, né? Vai fazer igual aquele cara, estava bom, tá meio ruim também. Aí você vai falar assim: eu estava morto, aí Jesus me matou mais, quer dizer, me fez descer lá embaixo, para ver que eu não era nada. Aí eu reconheci que Ele era Senhor da minha vida. Aí eu morri mais, aí eu morri para minha vontade, aí eu morri para tudo que eu era, eu morri para o mundo, eu estava morto. E agora eu continuo morto, só que agora eu sou morto do outro lado. Só que eu sou morto, mas sou vivo. Complicação. Aí se você contar isso para os outros, você é louco. Você É me louco. contou aqui, eu estava morto, mas não estou morto, eu disse mais, morri, mas E continuo morto. Só que agora eu estou morto por pecado. Antes eu era morto para Cristo. Ele morreu. Hoje eu estou morto por pecado. Ai, foi isso que mentiu, já me morreu. Aí Jesus me Mas ele matou, morreu. mas me matou pelo pecado, mas me vivificou para Cristo. Ele morreu E hoje, e ressuscitou para Cristo. isso. Aí quando eu estou falando embolado assim, para vocês entenderem o que é o empregar, como é que embola, tá? Agora vamos organizar isso aqui, homilética, tá? Primeiro eu era morto. Morto No mundo. Morto para Jesus no começo. Primeiro eu era morto para Cristo, morto para a espiritualidade, morto para a santidade, morto para uma vida de santidade e tal. Eu era morto, mas era vivo para as coisas que no final iam me trazer uma segunda morte, que é a água da vida, que é a morte eterna, lago do fogo, inferno, né? Aí Jesus veio e me matou, mas Ele me matou para o mundo e me trouxe para a vida. Moral da história. Eu estou morto em Cristo, mas estou morto no meu pecado. Aí vamos Eu estou morto no mundo, mas estou morto para Cristo. Significa que não tem como estar em dois lados. Então, antigamente o pessoal falava assim: eu morri para o mundo, porque eu estou em Cristo. Isso, mas essa é a isso? certa. Eu morri em Cristo e voltei para o mundo. E assim vai. Aí vai. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Exemplos de duas verdades faladas desorganizadamente e organizadamente. A pessoa vai entender. Porque se você ficar daquele jeito, daquele homem, tá meio ruim também, agora estava ruim, tá vendo? Agora parece que piorou. Aí eu tô falando assim, deixa eu ouvir de novo. Vai devagar aí que eu Fala devagar. Vai devagarzinho que eu tô pensando. Você pegou. Então, o textual puro, ele vai trazer esta imagem pura do texto. As divisões do texto vão ser baseadas na pureza do próprio texto. Eu não vou acrescentar uma palavra, uma vírgula, depois eu comento o texto puro que eu li. Vamos dividir aqui, vamos montar um sermão aqui, desse texto. Esse aqui eu preguei de tarde. Vou pegar aqui Atos 1:8, eu fechei aqui. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude. Primeiro, vamos pontuar, né? Mas recebereis. Atos 1:8. Primeiro, vamos colocar o tópico 1 aqui, ó. Pastor. Obrigado. Pega um copo de vidro pra ele, Gugu. Tem copo de vidro lá? Primeira coisa, receber. No tópico 1, primeiro
receberam o que de Jesus? A palavra, a pregação, né? Pregação. Não é isso? A história? Eles receberam a pregação de Jesus. Vinde após mim, eu falei, olha você organizando a pregação. Tópico 2, nós podemos colocar aqui, por exemplo. Ponto 2, né? Eles receberam, depois de toda a pregação, eles receberam o testemunho de Jesus. Porque ele ensinava como que tinha autoridade e não como os escribas. Aí se diz o texto, tá em Mateus 5, finalzinho. Mateus 6, né? Finalzinho. No final do sermão da montanha. Aí depois do testemunho, a gente tem aqui o quê? Receberam o sacrifício. Olha você pontuando, ó. Sacrifício de Jesus. Depois do sacrifício, aí eles receberam o Espírito, a pessoa do Espírito. Depois da pessoa do Espírito, é que eles vão receber o poder. Olha a pregação. Tá vendo? Aí você vai fazer assim. Isso aqui eu estou baseando em um ponto apenas, tá? Um ponto apenas. Texto base, Atos 1:8. Tipo. Vamos dizer aqui. Receber, pregação, testemunho. Vou colocar um título mais simples aqui. A palavra pregação. Olha o título, o Senhor é meu pastor. Pregação. Aqui, ó. Receber. Tá falando duas vezes. Receberam. O que é que falou? Aqui, ó. Da pregação ao poder, por exemplo. Entendeu? Pregação ao poder. Essa é a trajetória que a gente está fazendo, não é? Da pregação ao poder. Pode ser um exemplo. Estou dando um título vago, mas você pode fazer outros, tá? Da pregação. Primeiro, eles receberam o quê? A pregação de Jesus. Depois eles receberam, viu que a pregação coincidia com o testemunho dele. Depois que eles viram o testemunho de Jesus, aí Jesus se sacrifica, mostrando que é o melhor amigo. Fez só o que o melhor pai, meu amigo, pessoa que ama de verdade faz. Dá vida uns pelos outros. Aí depois do sacrifício, vem a pessoa. Só então vem o poder. Então, para chegar na história do texto, aí você fez a introdução. Olha a introdução que você tem. Olha que introdução poderosa. Olha o cenário que você já construiu, que a gente estava falando na aula passada. Você já construiu um cenário. A pessoa já tem conhecimento bíblico, ela já teve experiência, ela já andou com Jesus, ela já tem caminhada na fé, ela já teve o mestre e ela já recebeu o chamado do mestre dizendo, recebeu o Espírito. Portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, já tem a ordem, já tem o Espírito, já tem capacitação. Aí ele já está capacitado, falta uma coisa. Aí entra no texto, irmãos, que nós começamos a ler aqui hoje. Nós já entendemos, irmão. Aí você vai embora. Olha aí que minha irmã, entendeu? Dele, aí vai ela embora. Começou tudo dentro de um, tudo em cima de um sermão. Tá vendo? Em cima de um sermão. Aí, eu estou falando, eu tirei aqui como base qual foi a base disso? O poder, né? 4 é o... A base do sermão. É a pessoa do Espírito. Pessoa do Espírito. Deixa esse tempo poder falar depois. Então, nós temos um sermão, dentro de um sermão, o que eu estou tentando mostrar para vocês, que dentro de um sermão textual, ainda que puro, onde você vai dividir assim, recebereis poder. Você vai ter que observar o que o texto diz. Ao ver que o texto diz poder, você vai entender, peraí, por que eles receberam poder? Por que Jesus disse isso? O que está acontecendo? Faz pergunta para o texto. Por que Jesus disse isso? Porque só faltava o poder. E este é o primeiro ponto da mensagem, a introdução que a gente está. Num sermão textual puro. Ou seja, na verdade, são duas coisas que
podem ser evidentes no texto. Ele pode ser um sermão puro expositivo, que é esse caso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando o sermão de forma pura, mas expondo elementos da Bíblia, sem precisar de ficar citando textos, porque ninguém vai abrir isso rápido na hora do culto. Tá? Você vai falar, aconteceu uma vez isso, não precisa falar o texto. Aconteceu uma vez que Jesus estava lá com uma tempestade, não precisa falar o texto. Você só fala, a pessoa já vai saber a história que você está contando. Então não precisa ficar falando, tal página tal, não, esquece isso aí. Você só vai falar a verdade, o que está escrito. Então isso é para sustentar o que o texto puramente diz. Recebereis poder. Recebereis poder porque só falta o poder. Se só falta o poder, porque você já recebeu a pregação, o testemunho, o sacrifício, a pessoa, então só falta uma coisa, a cereja do bolo, o poder. Agora você está pronto para pregar. Entendi. Então, e olha que a gente só está no recebereis poder. Meu Deus, nós vamos ter que estudar bastante isso em casa, viu? Recebereis poder. Aí vai, ao descer sobre vós, é o que a gente estava falando, ó. Ao descer sobre vós. Aí nós temos aqui, Vamos estudar. por exemplo, como eu mesmo disse, é Deus quem dá poder. Estou transitando, agora nós estamos na inferência. Você está entendendo como no sermão você não precisa pregar ele todo puro, ou todo na inferência, ou todo no analítico. Analítico tem que explicar o analítico aqui. Analítico é você fazer perguntas para o texto, que é o que eu estou dizendo. Aqui, ó. Esse texto Igreja, quem dá lendo, poder? O texto responde. Deus. Como Deus dá poder? Ao descer sobre nós o Espírito Santo. Para que serve o poder? Para sermos testemunhas. Esse é analítico. Um método analítico muito conhecido é da Testemunha de Jeová, né? Revista cheia de interrogação. Acho que é o pontuação que eles mais usam, né? E vamos morrer sem saber tudo, mesmo perguntando tanto. realmente, hoje eu estou voando nisso aí, viu? Por quê? E olha que eu nem cheguei lá. Ó, Mas aí eu o tô falando próprio sobre essa texto, pregação de si, pelo né? sermão ser puro, não significa que ele não vai ter inferências no meio da mensagem, gente. Não. Ele vai ter. Só que o seu esboço, o sermão puro, muitas vezes você pode. A vantagem do sermão puro, textual puro, é que muitos pregadores que pregam esse tipo de sermão, pregam sem esboço. Porque o esboço é o texto. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Vocês desculpem, eu estou falando, isso aqui é o puro, isso aqui é a inferência, tá? Só que aí nós temos que colocar tudo Sim, de uma sim, maneira Pura organizada, organizar o texto. Para as pessoas entenderem. A introdução. Para que nós possamos passar a mensagem de uma maneira que a pessoa... É isso que eu Que estou a pessoa entendendo? possa, É isso que eu estou que a entendendo? pessoa possa entender. O que o senhor está dando hoje é uma maneira da gente organizar Organizar a o mensagem. texto, a mensagem e saber o que nós estamos falando. Vamos organizar de uma forma puríssima do lado de cá. Isso aqui eu só montei uma introdução para vocês, tá? Eu não parti para o texto totalmente puro. Mas eu escolhi um tema para a introdução, porque escolhendo um tema fica mais fácil. O tema Você escolheu o seria poder. receber poder. Ah, tá. O tema é o poder. É o tema. Ah, Aí tá. o tema que eu já dei para o texto, tanto para o negócio todo, como para a introdução. Só para ter uma base, tá? Mas se você fosse fazer esse esboço, eu vou pregar o sermão puro, pastor, e quero pregar o sermão textual puro com esboço, tá? Vamos fazer. Aqui, ó. Tópico 1. Ele é simples assim, ó. E recebereis poder. Tópico 2. Ao descer sobre vós. Eita. Número 3. O Espírito
Santo. 4. E sereis minhas. Aqui, se você quiser, você pode dar uma quebrada no minhas, para dizer que você pertence a Jesus, e depois você fazer outro tópico só para testemunhas. Tá vendo? Porque testemunhas também dá um tópico sozinho. Tá vendo? Você vai explicar o que é testemunha. 6. Não só em Jerusalém. Eita, combinou. Tá vendo? Não, mas você é a base. Mas em toda. Não, tem muita coisa para trás disso aí. Não é Uma coisa para trás disso aí. Tá vendo? Como é que dá para você ir dividindo? Você organiza seu sermão. Com fins da terra. Aí aqui, só na parte até os confins da terra, por exemplo, você vai poder dizer assim: o evangelho não para, o evangelho vai longe. As inferências vão. No sermão textual puro, as inferências vêm naturalmente. Por isso, muitos pregadores pregam esse tipo de sermão sem esboço. No começo eu não indico. Geralmente é bom você colocar o texto no esboço, o texto integral no esboço, para você sempre estar voltando e ler. Para você não ter que precisar ficar toda hora abrindo a Bíblia e procurando. Quando você citar o texto já está lá fácil. É o texto bíblico. Eu fiz isso. Você vai lá. Isso. Eu fiz isso link. Então Eu ia trazer para o então você está adiantada, né? Aprovar. Mas então, só chegou você agora. quer sermão pessoal puro. Então tá. Ó, lá no 1, receberão. Então lá, recebereis poder, né? Isso. Ao descer sobre nós. Isso. Isso está tudo escrito lá no próprio texto. Lá que texto lá é. Tudo em Atos 1:8. O que significa Atos 1:8. Atos 1:8. Esse é um texto bíblico. Esse texto está lá em Atos 8. 1:8. 1:8. Agora que a ficha. Nossa, hoje eu tô lerda. Esse é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. O senhor está falando, você está reverendo sobre o texto de Atos. Isso. Agora nós estamos começando a chegar a algum lugar. Entendeu? Aqui é o texto todo. Eu estou só subdividindo o texto. O texto. Tá. É porque eu não peguei. Você não abriu a Bíblia, né? Não li a Bíblia. Na hora? Não recebereis poder. Entendeu? A primeira coisa que Deus vai dizer: recebereis poder. Aí você afirma: irmãos, você vai receber poder do Espírito Santo. É uma promessa bíblica. E aí você entra na aplicação, né? Aplicação a gente já viu que é o que tem a ver com a vida da pessoa. Você fala acerca disso. Aí você vai falar, depois disso daqui você vem pra cá, ó. Por que eu estou fazendo isso? Para eu ter um norte. Para você não ficar perdido. Para não ficar perdido. Eu posso fazer isso na próxima pregação. Eu posso colocar lá, vamos supor lá. Eu esqueci qual pregação vai ser. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aí você pode começar dizendo assim, irmãos, primeiro ponto, Deus amou o mundo. Deus não amou só quem... Aí você já começa a falar, comentou ali, meu filho, Deus vai te dizer, Deus não amou só o da igreja, Deus não amou só o cachaceiro, olha só o cachaceiro, não amou só o pastor, não amou só... Não, amou o mundo inteiro, todo mundo, todos, até o final do mundo. Para mim entrar nisso aí, eu tenho que procurar um texto, isso. Eu tenho que saber entrar, porque eu não vou... Eu quero que o senhor entenda. Até aí, deu para entender agora, deu para entender legal. Eu tenho dificuldade de seguinte, eu leio a Bíblia e falo assim, meus irmãos, hoje eu vou falar por que Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza? Tá. Aí, como que eu tenho que escrever? Aí vem meu aí, né? Quando vem meu aí é porque eu não estou sabendo de nada. Então, sua dificuldade é qual? Eu tenho que saber entrar nesse texto, para começar a ler a Bíblia, para começar a entendê-lo, a começar a dar explicação de uma forma que primeira eu coisa, entender.
Primeira coisa que nós vimos aqui. Primeira coisa. O que o texto diz. Depois, o que Vou escrever isso aí. o texto não diz. Depois, pergunte ao texto. Só então você chega onde a gente quer chegar. Nas inferências. Entendeu? Quando a gente tem dificuldade de encontrar qualquer interpretação de qualquer texto, seja da Bíblia, de qualquer um que seja, né? Tem que fazer isso. Primeira coisa, eu estou lendo ali, porque Deus amou o mundo. O que é que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que Deus amou o mundo. Amor ao mundo. Não é amor à igreja. Aí é o que o texto não diz, está vendo? A verdade é que Deus amou. Não, Deus te amou. Deus te ama. Independente da sua condição, Deus te amou. Independente da sua luta, também o que o texto diz. Deus te amou. As portas estão abertas, Deus continua te amando. As portas estão fechadas, você vai em áreas da vida da pessoa. Deus te amando do mesmo jeito. O carro bateu, Deus te ama. O carro não bateu, Deus te ama também. Está com dinheiro, Deus te ama. Está sem dinheiro, Deus continua te amando. O sapato está furado, o tênis está rasgado. Ele não muda, né? Deus te... Você está só no que você começou pelo que o texto diz. Amor de Isso aqui, aí eu estou te dando isso, que você pode ir anotando para sua pregação. Aí o que acontece? Só no que o texto diz, você já está tirando interpretação, inferência. Eu já tirei aí. Só no que o texto diz. Agora olha o que o texto não diz. Essa é mais forte, essa é mais pesada, que aí você combate a heresia aqui, né? O que o texto não diz? O texto não diz que Deus amou só a igreja. O texto não diz que Deus amou só quem frequenta culto, só o presbítero, só os pastores, só quem anda corretinho a vida toda, não. Ou só aquele que anda na lei. Na lei certinha? Não. Tinha muitos lá que não cumpriam, Jesus preferiu eles. O reino estava perto de quem não cumpria a lei e estava distante dos que cumpriam. Então, esse texto aí cabe. Aí eu já digo que o texto não diz. O amor de Deus? O título desse texto. O amor de Deus é um bom título. Eu posso começar uma pregação? Isso. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Isso. Cabe nesse texto. De Deus. Coisa boa. Ele é o centro da mensagem. É isso que eu quero entender. Ou você pode ser mais metida, né? O amor incondicional e universal de Deus. Ele é incondicional, que diz o texto, né? Incondicional, que ele amou o mundo de tal maneira, ele é incondicional. Né? Para que todo, universal. Ele ama todos igual. Coisa boa. Tá vendo? Geralmente título, você tem que dar um enfeite assim, o povo falar assim, meu Deus, eu quero escutar essa mensagem aí. Tem que estudar. Você viu que já deu para me entender como que eu já vou colocar o Isso. no meu Outra texto. coisa, isso é o que o texto não diz. Não diz que Deus amou só a igreja. Não diz que foi de qualquer maneira, foi de tal maneira. O que é tal maneira? Tal maneira era a forma que ele estava explicando para Nicodemos. É uma conversa de Jesus com Nicodemos. E como que Jesus explicou para Nicodemos? Que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, versículo 15 está assim. Versículo 15. Levantou, assim também importa que o Filho do Homem, que é Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que isso? Que Jesus disse isso? Porque Moisés levantou uma serpente lá no deserto de bronze, que hoje muitos falam que é o símbolo da enfermagem, da medicina, né? Da medicina. O símbolo da serpente enrolada na negócio de metal. Medicina, não é? Medicina. Então, aí você vê ali Moisés levantando aquela serpente e o povo foi curado. E Jesus também, da mesma forma, foi erguido numa madeira também, para que o povo fosse curado pelas suas pisaduras. Por isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Entendeu?
Aí você vai para o contexto, né? De tal maneira. Pergunte o texto. Aí nós estamos aqui, nós vamos entrar aqui. Ó. Agora vamos para essa aqui, pergunte o texto. Para você ver. Porque Deus amou o mundo. Você pode perguntar assim, peraí. Por que Deus amou o mundo? Ah, tá. Olha uma legal aqui que você pode pegar. Mas por que Deus amou o mundo? Você pode transformar isso numa pergunta. Por que Deus amou o mundo? Você já se fez essa pergunta, irmão? Porque, aí, olha, isso traz a curiosidade do público. Ô pastor Vilmar, por que você acha? Por que o senhor acha que Deus amou o mundo? Irmãos, por quê? Nós merecemos? Está vendo? Nós merecemos? Nós fizemos algo que o agradasse Deus, não é? Deus eterno, tão maravilhoso. Nós fizemos algo que ofereceu para Deus que Deus nos quisesse. Você já vai fazer. O bom do analítico é que você traz essa curiosidade para o público. Mas tem um perigo também. Você pode trazer dúvida que você não sabe responder. Tem. Como se, então você tem que, cuidado com as aí você tem que ter cuidado. Porque se você falar um negócio que você não vai responder, você não falou. Então isso aqui eu já deixo para você, quando você já tiver mais claro. Não, eu só quero saber o nome do texto. Mas você pode fazer pergunta ao texto para você ter boas respostas. É isso que você pode se perguntar lá na sua casa, você pode fazer a pergunta que você quiser. Ô Senhor, por que o Senhor amou o mundo? O que significa de tal maneira? Deu seu Filho unigênito. O que significa Filho unigênito? É isso que eu faço quando eu vou fazer mesmo. Isso, já tem uma tendência. Eu faço desse jeito. Quando eu não entendo, eu pergunto. Por quê? O que quer dizer? Isso. Qual é a palavra que eu poderia colocar no lugar dessa que ficaria mais simples? Exatamente. De pronunciar. Então nós temos aqui o sermão pessoal e uma pegadinha temática que a gente está falando de poder. Né? Gente, agora, só para você ter uma ideia, o sermão temático é a coisa mais simples. E ele é o tipo de sermão que mais é adotado nas igrejas. Ele pode ser temático, ele pode ser apenas temático, mesmo, ou temático expositivo, por exemplo. O que é temático expositivo? Fala. Expositivo é que vai expor, é escrito. Vai expor vários textos. Você pega vários trechinhos. O temático expositivo é o seguinte. Pega vários trechinhos e fala. Estou aqui no mesmo texto. Tá. Irmãos, recebereis poder desse outro vosso. Aí você escolheu o poder. Você escolheu a palavra poder. Isso aqui que eu queria falar aquela hora. Irmãos, o poder de Deus estava lá na criação, em Gênesis 1, capítulo 1. Não tinha nada e Deus falou lá de luz e houve luz. Lembrei. Aí o poder de Deus estava lá no Espírito de Deus pairando na face das águas. E o poder de Deus estava lá em Elias, lá na hora que ele estava lá na chuva, não sei o quê. O poder de Deus estava em Moisés, na hora que ele orou e Deus curou o povo. E quando abriu o mar vermelho. E o poder de Deus estava lá. Aí você vai passeando. Jonas não, tá? Vai passeando. Jonas não, porque ele é dele. Poder. Jonas foi. Jonas estava o quê? Não, estava, Jonas. Tava. Não. O poder de Deus estava. Deixa eu ver. Da conversão dos homens no navio de Jonas. O poder de Deus estava nas águas que agitavam para Jonas seguir o caminho certo. O poder de Deus estava lá na hora que na conversão do povo de Nínive, Jonas pregou 5 palavras, só. O cara era É porque estava chateado com ele. Estava chateado com o povo. Ele repetiu 5 palavras andando pela cidade. No hebraico original. Tá? Eu vou ter que assistir muita pregação para ficar boa. E então o poder de Deus estava nessa pregação. Mas, nesse sentido, mas... Não precisa citar esse, né? E o poder de... Aí você fecha aqui, né? E o poder de Deus também estava aqui! Quando Jesus disse, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhos da Judéia, Samaria. E lá em Atos 2 cumpriu. E se cita Atos 2, o poder também estava aqui em Atos 2, línguas de fogo e tal. E Deus... Mas pode ministrar. Depois, expositivo. Expositivo. A minha pregação... Expositivo, temático expositivo, você escolhe o tema e passeia à vontade. Então. O temático só apenas temático. E eu fui estudando. Eu peguei a sua... Agora expositivo e gostoso, você Eu pega vários. peguei a sua... Eu só falo que é guiar na palavra. E fui estudar em casa. Eu queria trazer para o seu ver. Aí, o que aconteceu? Eu fui estudando e aprofundei.
Você, eu descobri como que eu prego. Ah! Coisa boa. Inconsciente eu estava pregando. É porque eu li o texto, não é isso, pastor? E eu estava explicando passo a passo. Aí ele era o quê? Expositivo, não é isso? Isso. Coisa boa. Inconsciente eu estava Mas fazendo. o texto, no mesmo texto você pode tirar. Eu fiz agora aqui o expositivo, o textual puro, textual analítico, que é fazer perguntas para o texto, né? É isso. Que eu falando assim, quem que Deus amou? Deus amou quem e tal? Por quê? Fazer perguntas. Aí esse é um analítico. Se você diz o que o texto não diz, se você fala o que o texto não diz, são técnicas. Esses três aqui são as técnicas, tá? Falando todas. As técnicas para você identificar o que o texto diz. Agora, o textual analítico é você basear o seu sermão nas perguntas do texto. É basear o meu sermão? Nas perguntas. Agora entendi. Pode chegar aí, Você pode escrever isso aí, ó. Analítico, basear o seu sermão nas perguntas. O senhor está pregando, aí eu começo a fazer pergunta. É isso? Por que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo de que maneira? Deus deu o seu filho. Mas por que ele não deu anjo? Por que ele não deu um outro profeta que também morre? Por que ele deu filho? São perguntas. E essas perguntas, quando você faz para o público, faz o público querer ouvir a mensagem. Aí você não precisa exagerar. Você usa só para poder trazer o povo para o ponto que você quer mostrar. Aí você mostra o ponto. Quando você mostra o ponto, o negócio vai dar uma pedrada. Mas vem cá, mas por que? A pessoa que eu me pergunto, por que ele não usou os anjos, mas usou o filho? Aí eu posso ver se a minha resposta seria certa. Meu filho, se ele colocou Deus, porque ele quis mostrar ao povo que Jesus era a peça mais importante. É o único, só ele podia cumprir o sacrifício. Só ele podia. Só ele, por toda a humanidade, só ele podia cumprir. Porque um anjo não ia fazer. Não poderia levar todos os nossos pecados. Porque anjo, ele não é impecável, não, tá? Ele pode acontecer de anjo pecar. Pode acontecer. Não significa que acontece. Ele é quase impecável. Podemos assim dizer que o anjo é quase impecável? Ele é santo. Ele é santo porque ele não pecou. Mas Deus não só não pecou, como ele é impossível de pecar. Então ele é impossível de pecar. O anjo, ele é possível pecar. Aí assim Jesus como nós. veio como homem, mas Jesus não pecou. Não pecou, porque ele não pode pecar. É impossível para Jesus pecar. Porque Jesus é um anjo, né? Ele é muito mais que um anjo. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Para o meu entendimento aqui, que está um pouquinho, né? Eu posso entender que Jesus era um anjo. Jesus se manifestou como anjo no Antigo Testamento, no que chamamos de anjo do Senhor. Isso é matéria de angelologia, tá? Anjo do Senhor. Tá. Vou bater fotos aí que eu vou levar. Eu quero estudar isso aqui em casa. Esse anjo do Senhor recebia adoração. Recebia adoração. Então você tá lá. Representava o próprio Deus. O próprio Deus. Duas coisas. Tá vendo? Recebia adoração. Duas coisas. Adoração. Pelo menos essas duas coisas. Então, mas isso aí é outra matéria, tá? Outra matéria. Geologia. Sobre Apaga não, tá? Apaga não, eu vou tirar a foto. Tá. Então, nós vamos agora. O que seria o sermão temático que a gente está falando? Vocês entenderam o textual puro? Esse texto aqui eu não escrevi, não. Porque eu peguei só essa base aqui, que eu Pega vou estudar. Pega aqui para você entender como é que divide. Seria bom escrever, né? Para você entender como que divide o texto. Você vai dividir, né? O próprio texto é seu esboço. Agora, o temático, não. O temático você vai tirar como base um tema. Esse tema pode ser salvação,
graça. Hoje nós vamos falar sobre amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre salvação, graça, pecado, inferno. São temáticos, tá vendo? Você vai ficar a sua pregação inteira falando daquele tema que você escolheu. Você não sai dele. Então, para você, aí na outra aula, nós vamos aprender a fazer os dois tipos de esboço. Nós estamos entendendo as diferenças. E também para a pessoa não perceber que a gente está lendo. Não, isso aí não é tanto problema. Não é o problema. O problema é você se prender na leitura. Ah, tá. Entendeu? Com uma leitura mais solta, não tem problema. Eu estou aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Irmãos, o texto lá em Atos, vou tentar ver que está aberto aqui. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Irmãos, uma certeza é que o evangelho do reino será pregado, independente de que as pessoas elas tentem impedir o evangelho de avançar, ele continuará sendo pregado. As pessoas se levantam, mas ele continua. Eu estou lendo outro aqui, né? Ele continuará sendo pregado. E ele não será pregado só na vizinhança aqui. Ele será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo, em testemunho. Olha como é que você já lê fluindo o texto. Lê fluindo. Agora quando você aí não dá. Aí realmente... quando você para o que você está fazendo para procurar e ler, aí dá um silêncio muito grande, aí fica realmente... Aí depois que você leu, você vai construir a ideia para transmitir. Agora quando você acontece esses buracos, né? Acontece esses buracos. 4. No momento da apresentação. Sereis e... Tá bom? Pode escrever. Isso aqui é só como dividir o texto. Tá? Eu tô querendo. Tá, esse aqui. Pode falar. Eu tô querendo assistir mais pregações para mim começar a entender um pouco melhor. Você pode procurar pregação na internet. Você está escutando? É bom você ouvir pregação. Compra livros, gente, se vocês quiserem dica, tá? Aí eu tenho muito livro lá em casa, mas tudo espírito. Espiritismo, né? O espiritismo tem umas ideias contrárias à fé evangélica. Né? Em toda judaica, mas em toda judaica, espírito? Judeia e Samaria. Como? Judeia e Samaria. E Samaria. Ele fica assim que não coube, né? E Samaria. Por aí. Eu vou pegar aqui. Coisa boa. Aí eu vou estudar. Eu gosto de pegar, chegar em casa, estudar, fazer um negócio bonitinho. Quando tinha uma irmã aqui, não tinha? Tinha uma irmã? Tinha uma irmã aqui, não tinha? Tinha não. Não entrou uma irmã pra cá? A Gabi. É a Gabi? Colocou a Bíblia ali. A Gabi, da Mariana. Da Mariana? O Chico tá lá embaixo. O Chico já chegou? Já, uai. Ai, meu Deus. Nossa, eu tenho que trocar de roupa, gente. Já tá na hora já, né? Já tá. Pessoal, o que acontece? Próxima aula, a gente vai passar para vocês o que é um sermão expositivo. O temático, eu tenho uma palhinha dele aqui. A gente consegue terminar ele na próxima aula, só que de uma forma... Eu vou expor para vocês como foi esse esboço aqui, que é bem simplesinho. Ele é só tópico, tá vendo? Geralmente você coloca tópico e o subtópico com números. Tá. E se eu quisesse colocar aqui
A, B, C, D aqui no meio desse 1 aqui, ó, podia. Para reforçar o ponto mais. Por isso que eu ia trazer uma revista de escola bíblica aqui para vocês verem como que é organizada uma lição da escola bíblica, porque é um bom exemplo, tá bom? Trazer ele na próxima aula, colocar já dentro da pasta, porque senão eu esqueço. Para vocês verem como que é organizado, é muito bom. Observar aquilo lá vai te ajudar muito para tudo, você vai entender tudo isso daqui. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez aprendermos a sua palavra nesta aula. Glória a Deus. E na próxima, em nome de Jesus. Vai ser ainda melhor. Amém. Em nome de Jesus, irmãos. Pastor Deus, eu te enviei o Pix, tá? Você enviou, eu vi lá, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Apostila, o valor da apostila. Senhor, pode mandar pro seu celular?